Você conseguiu, atingiu sua meta e ainda assim algo parece errado, algo parece não estar no lugar e você invalida todo o seu trabalho. Você diz para si mesmo: foi apenas sorte. Da próxima vez é capaz que alguém pegue a minha falsa imagem, a imagem que eu estou querendo produzir, mas na realidade não sou. Você repete e repete o ciclo. A todo momento você faz coisas boas, você acerta, você tem êxito, você atinge novos patamares de sucesso e ainda assim não consegue tirar aquela sensação de que algo está errado, de que você sempre está aquém do que deveria ser. Essa realidade não é de quem tem TDAH, ela é uma realidade muito comum. As pessoas com TDAH, elas estão mais acostumadas a esse tipo de elemento, tendo em vista o fato de que na prática o questionamento à sua capacidade, ele é muito mais constante e muito mais presente, diferentemente daquela criança que simplesmente nós dávamos tarefa e elas executavam. Nós temos então uma criança que precisa de muito mais atenção, muito mais acompanhamento e ainda assim apresenta certo nível de dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais questionamento. Quanto mais questionamento, mais autoquestionamento. E quanto mais autoquestionamento, mais sabotagem. E aqui chegamos na autossabotagem pura e simples, que torna a vida de muitas pessoas muito mais complexa do que deveria ser. Você se empenha, se empenha, se empenha, se esforça, alcança resultados, prova para as pessoas que elas estão erradas e elas sempre mantêm uma pulga atrás da orelha em relação a você. E você também. Nós precisamos trabalhar um pouco essa percepção, essa autocrítica tão desmedida, porque na prática, tenham clareza, todas as pessoas erram, todas as pessoas falham, seja no serviço, seja em casa, seja com as pessoas que você mais ama, seja com as pessoas que simplesmente você passa o dia. Errar faz parte da existência humana. E aceitar os nossos erros, entender que nós somos falhos, faz parte do nosso processo de crescimento. Para todos aqueles que me acompanham há algum tempo, vocês já sabem muito bem que na prática, as pessoas que têm TDAH, elas têm um elemento que precisa ser levado em consideração. O seu cérebro, ele tem uma menor condição de trabalhar em seu lobo pré-frontal, em suas funções executivas, e essas funções executivas, então, elas acabam comprometendo a percepção de passado e a percepção de futuro. Tudo isso acaba influenciando bastante a nossa capacidade de criar uma perspectiva positiva. Nós somos pessoas que buscam muito mais agir de forma impulsiva, sem levar em consideração os possíveis impactos que podem surgir em nossa existência e sem levar em consideração os aprendizados que nós deveríamos ter trazido do passado. Nós acabamos tendo dificuldade de enxergar este elemento aqui de trás, e ao fazer isso, na prática, o que ocorre é que nós temos muito mais dificuldade de consolidar uma autopercepção, uma autoimagem. E ao fazer isso, naturalmente, a gente acaba aceitando muito mais o que as outras pessoas falam que nós somos. Mas algo que eu falo com extrema frequência aqui, que é importante vocês levarem em consideração, é que as outras pessoas ao nosso redor, elas têm tanta clareza de quem são e de quem são as outras pessoas, como muitos de nós. E um exemplo muito claro disso é o casamento. Pensem vocês, a maioria dos casamentos não funciona de forma ideal porque as pessoas muitas vezes acabam criando personas, imagens do outro que deveria existir, que deveria ser, que seria o ideal, e na prática não conseguem enxergar quem está na frente dela. Isso não é uma questão de TDAH ou não TDAH, todas as pessoas passam por isso em certa medida, e algumas simplesmente ficam nutrindo eternamente essa imagem que não existe. A outra pessoa muitas vezes terá seus defeitos, e esses defeitos muitas vezes serão difíceis de lidar mesmo. Se nós não entendermos isso com clareza, será muito mais complexo fazer com que a nossa vida vá para frente. Dessa maneira, quando olhamos para a perspectiva que os outros têm de nós, eles não estão falando quem nós somos, eles estão falando o que nós somos para eles. E nesse sentido, a maioria das pessoas elas fracassam miseravelmente, porque elas tentarão avaliar você não com base em critérios objetivos, mas sim em critérios de sentimentos. Sentimentos esses que muitas vezes não têm a ver com você. Ah, o Cristiano, ele foi uma pessoa que me deixou frustrado porque eu esperava que ele se tornasse uma pessoa diferente, que ele estudasse melhor,
que ele investisse mais em X, Y, Z, que ele fosse um médico, um engenheiro. Como ele não foi um engenheiro, eu fiquei frustrado. Isso é problema seu, isso não é problema meu. Se você tinha a expectativa de que eu fosse um engenheiro, naturalmente você deveria ser um engenheiro, porque isso é o que você quer. As pessoas, elas se frustram em função de expectativas que elas criam. Quer dizer que os pais não devem ter expectativas em relação aos seus filhos? Não, claro que não. Os pais, eles devem ter expectativas. No entanto, eles não devem achar que o indivíduo ele precisa agir exatamente da maneira como eles gostariam. Esse é o erro. O erro é não dar espaço para que o indivíduo seja indivíduo e tome as próprias decisões. Diante disso, então, nós temos aqui a nossa autoimagem estabelecida com base em sentimentos dos outros. E por esse motivo nós acabamos nos complicando bastante em nossa percepção. A nossa percepção ela fica muito fragilizada e nós acabamos tendo uma série de problemas muito associados a toda essa questão de não conseguir enxergar que na prática o nosso sucesso, o nosso êxito, os nossos ganhos, tudo isso irá conversar com as nossas necessidades e não com as necessidades dos outros. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso objetivo aqui? Autossabotagem. Vamos falar um pouco sobre essa questão. Nós nos sabotamos porque acabamos olhando para essa história inteira e entendendo, eu preciso me adaptar ao que a outra pessoa espera de mim, o que é verdade em certa medida, mas eu não posso ignorar quem eu sou. Ao ignorar quem eu sou, eu crio essa máscara, eu nutro essa máscara, ela passa a ser quem eu sou diante dos outros e na prática eu esqueço uma série de coisas a respeito de mim mesmo, ou pelo menos eu ignoro todas essas coisas. Se eu sou uma pessoa com perfil expansivo, por exemplo, e eu faço parte, então, de um grupo que vira para mim e fala: você precisa ser recatada, você precisa se comportar conforme esse grupo espera que você se comporte. O que acontece na prática? Você é recatada, você se esconde, você restringe aqueles comportamentos que efetivamente são da sua natureza e, na prática, você passa a ter uma série de dificuldades porque você simplesmente não está correspondendo a quem você é de verdade. E nenhuma surpresa. Quando isso acontece, você olha para essa situação e você tem um indivíduo expansivo que se recata. Ao se recatar, você entra em um conflito interno e ao entrar nesse conflito interno, você começa um processo de autossabotagem. Outro exemplo muito claro, você é uma pessoa que quer praticar atividade física, ok, isso é ótimo, é ótimo praticar atividade física, mas na prática, você é uma pessoa que simplesmente está com baixa energia. Você trabalha todos os dias até mais tarde, você tem o seu filho para cuidar, você se desgasta muito e esse desgaste simplesmente não conversa com o seu objetivo de fazer atividade física. Para fazer atividade física, você precisa ter disposição. Para ter disposição, normalmente você precisa ter energia. Não é uma questão de desejo de fazer atividade física pura e simplesmente. É muito mais uma questão de que você simplesmente não tem condições. E não ter condições te inviabiliza qualquer outra coisa. Você pode não ter disposição de ir para uma academia por N motivos. Você pode ter medo de ser julgado, você pode ter ansiedade em relação a toda essa situação de medo, você pode ser uma pessoa que simplesmente acha chato. Tudo isso determina como você encara essa sua situação. Se você acha brutalmente chato, se você racionaliza e sente dentro de você que aquilo é extremamente chato, você dificilmente vai dar conta, você vai se sabotar. Como fazer para isso não funcionar dessa maneira? Existem algumas técnicas, dentre elas, como eu já disse, você pode começar aos poucos, ir acostumando o seu cérebro a lidar com essa situação toda. E todo esse contexto acaba fazendo com que nós tenhamos uma dificuldade muito palpável, que é a formação de uma memória emocional fragmentada. Você pega uma série de elementos que uma série de pessoas falaram sobre você e você ainda tem os seus próprios sentimentos que, na realidade, são aquilo que você tem dentro de você, que você percebe claramente, mas tudo isso gera inputs para o seu sistema 2, para o seu sistema racional, que são muitas vezes conflitantes. A sua racionalidade irá exigir de você mais congruência. Você tem aqui
os seus sentimentos estão lhe dizendo alguma coisa, ao mesmo tempo o seu racional está lhe dizendo outra diferente, você acaba tendo essa fragmentação. E essa fragmentação ela gera muito mais complexidade no processo de identificação daquilo que efetivamente é você e de onde você efetivamente quer chegar. Você está sendo aquele indivíduo, aquele chefe que você tem, que vira para você e fala que não gosta do seu serviço. E aí você vira para ele e pergunta, por que especificamente? E ele vira e fala, eu acho que você é muito difícil, eu acho que você não consegue encontrar as coisas. Ok, objetivamente, pessoal, o que acontece na sua vida que é um sucesso, o que acontece na sua vida que você gostaria de melhorar. Não é uma questão simplesmente de eu estou sentindo que algo não funciona. Esse é o pior chefe de todos. Porque na prática, ele não sabe. Ele simplesmente sente. E o sentimento é um problema dele. E naturalmente, quando nós somos o chefe, o sentimento é algo que nós precisamos gerenciar para dar conta do nosso próprio organismo. Nós precisamos olhar para os nossos sucessos de forma objetiva. Eu sou bom em X, em Y, em Z, eu consigo fazer com consistência, eu entrego qualidade. Mas eu tenho A, B e C que eu não tenho tanta qualidade assim. Ok, mas quem me disse que eu preciso ter? O outro? Eu mesmo me disse que eu queria ter? É importante para mim ou é importante para o outro? Se o outro simplesmente não gosta do fato de que eu não tenho A, B e C, mas isso nem é importante para mim, na prática, eu não preciso ligar tanto assim. A vida é minha. E obviamente que existem limites para esse pensamento, ok? Mas geralmente a gente está no espectro que a gente simplesmente não raciocina se isso é importante. E aí vem aquelas questões. Quando você vai ter uma família? Quando você vai ter filhos? Quando você vai se estabilizar? Você precisa ficar em um emprego por muito tempo. Tudo isso são desejos que os outros têm. E obviamente que ter uma família é bom, ter filhos é bom, ter uma estabilidade em emprego é útil, mas tudo isso casado com sua vontade. Obviamente que eu estou com vontades que me geram prejuízos, eu preciso refletir e chegar na conclusão daquilo que efetivamente é importante. Eu não posso ficar fazendo bobagem para o resto da vida. Mas, ainda assim, eu preciso levar em consideração o fato de que esta é a minha vida e não a dos outros. Se eles querem filhos, eles que tenham ou que adotem, isso é problema deles, não meu. Se eles querem ter uma família, perfeito, tenham uma família, concretizem uma família. Se eles querem um emprego estável, corram atrás de um emprego estável. Mas, naturalmente, tudo isso nos traz aqui um elemento implícito, o elemento de que você precisa assumir a responsabilidade. Eu não quero ter estabilidade em um emprego? Ok. O que é que isso me prejudica? Eu não tenho certeza de quando eu terei dinheiro, eu não tenho certeza de quando eu poderei ir a festas, e se eu não tiver dinheiro, eu não vou. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Eu não vou porque eu sou responsável pela minha própria vida. E mais do que isso, tenho aqui uma coisa que eu preciso falar para vocês. Apesar de muita gente achar que é extremamente bem-sucedido em função do seu esforço, em função do seu empenho, muitas vezes o que acontece na vida das pessoas é só. Isso é muito evidente, por exemplo, em investidores. Investidores acham que suas carteiras de investimentos são maravilhosas, quando na prática, estudos feitos apontam claramente para o fato de que a vasta maioria dos investidores, a vasta maioria dos gestores de carteira, simplesmente não tem competência para criar carteira. Funciona porque muitas vezes eles têm sorte. Funciona porque eles receberam dicas de algumas pessoas que eventualmente têm algum conhecimento que traz resultados positivos. Muitas pessoas que crescem na carreira e viram diretores, se vocês pararem para prestar atenção, eles não têm tantas competências técnicas assim. Porque na prática, diretores e gerentes são muito mais políticos do que necessariamente competência técnica. E em função disso, vocês precisam entender que tudo aquilo que vocês desejam muitas vezes não está associado ao investimento das pessoas, mas sim a todo o contexto formativo dela desde a criança. Se ele estudou no colégio certo, ele aprendeu a conversar da maneira certa, com as pessoas certas, para chegar na posição que ele chegou. Ao contrário do que muita gente pensa, que na prática a pessoa se esforçou tanto, se empenhou tanto, que ela se tornou genial. Diretores nem sempre são geniais, gerentes nem sempre são bons. E aqui, para fecharmos, tenham sempre em mente: você não se sabota porque você quer. Você se sabota porque você foi ensinado a se sabotar. E, naturalmente,
isso atende a um grupo de pessoas. Quanto mais as pessoas do nível de assistente, analista, até coordenador se autossabotam, se autocriticam em um nível desmedido, mais um grupo acima fica isolado e tem condições de receber muito mais, como se fossem gênios, e na prática não são. Então, da próxima vez que surgir aquela pulga atrás da orelha e você imaginar que tem uma série de elementos que ainda precisam de melhorias na sua vida, tenha certeza que você tem mesmo, mas isso é o normal. Você não está em um nível que efetivamente seja extremamente prejudicial para você, a não ser que isso faça sentido para você. Não do ponto de vista de sentimentos. Sentimentos a gente não controla, mas do ponto de vista racional, objetivo. Eu faço isso bem. Isso eu gostaria de melhorar. E isso eu simplesmente não ligo, porque não tem relevância para mim. Se você ficou até aqui, clique no curtir, compartilhe com as pessoas que você gosta e, naturalmente, inscreva-se no canal. Aqui nós temos conteúdos todas as semanas e nosso objetivo é ajudar você.